E aí, então na nossa última aula a gente estava vendo equações redutíveis e a equação do segundo grau. Quais equações que a gente poderia resolver utilizando a fórmula ou método de resolução da equação do segundo grau? E a gente viu a equação b quadrada, que é uma equação que você tem que transformar em equação do segundo grau e resolvê-la. E a gente viu que nesse caso ela tem 4 soluções. Então, para lembrar o que a gente viu no último ponto da aula, né, na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho mais de equações redutíveis. B quadrado a gente já viu. Hoje a gente vai ver fracionária, irracional e sistema de equação, que é o principal, que é o motivo pelo qual a gente estuda esses 3 tipos de equação. A gente estuda esses 3 tipos de equação por causa dessa sistema de equação do segundo grau. Um detalhe importante é que o módulo de vocês, ele não traz isso porque ele traz somente os sistemas simples, que não precisa resolver utilizando a equação b quadrada, a equação fracionária e a equação racional. Eu acho que é uma falha do módulo, mas tudo bem. Mas a gente vai ver porque faz parte do conteúdo de vocês. Então, bora aqui lembrar como resolver uma equação b quadrada. Uma equação b quadrada é a equação que você consegue reduzir aquela forma: ax à quarta mais bx quadrado mais c, e a é diferente de zero. Então, vamos ver um exemplo. Determine a solução da equação b quadrada 2x à quarta menos 212x quadrado mais 4050 igual a zero. Então a gente vai ter que resolver isso aí usando a fórmula de Bhaskara. Mas primeiro, antes de usar a fórmula de Bhaskara, a gente vai transformar a equação b quadrada em uma equação quadrada. Para fazer isso, a gente vai trocar x ao quadrado por y, ou qualquer outra letra que você queira, mas você vai ter que tirar x quadrado e colocar outra letra no lugar, escolher o y. Lembrando o seguinte, que x à quarta é x quadrado vezes x quadrado. Então, se eu substituir x quadrado por y, eu vou ter y vezes y no lugar de x quadrado vezes x quadrado. Lembrando que aquilo ali é potência, né? X quadrado vezes x quadrado, 2 mais 2, 4. Multiplicação de potência com a mesma base. E na outra parte só tem um x quadrado, então vai dar só o y. E a terceira parte não tem x, então fica sem y e sem o x. Então, fazendo isso, eu vou ter uma nova equação. 2y quadrado menos 212y mais 4050 igual a zero. Esta última equação é do segundo grau. E a gente vai resolver usando a fórmula de Bhaskara, que é aquela fórmula que usa os coeficientes da equação para resolvê-la, para achar suas raízes. Então, a gente tem que identificar os coeficientes, né? Espera um pouquinho aí que a gente pulou um passo. Como a gente tem só um lembrete aqui do que a gente viu na outra aula, então a gente pulou uma parte aqui. Mas, o que seria fazer? Identificar os coeficientes A, B e C. O A, nesse caso, é quem multiplica y ao quadrado. O B é quem multiplica o y sozinho. E o C é o independente. Você vai calcular o delta. B quadrado menos 4AC. Menos 212 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 4050. Dá para vocês fazerem, então fica como exercício. Então aqui a gente está só lembrando, a gente vai achar que as raízes da equação é y1 igual a 25 e y2 igual a 81. Então fica aí como exercício vocês utilizarem a fórmula de Bhaskara para mostrar que a primeira raiz é 25 e que a segunda raiz é 81. Qualquer dúvida, reassiste novamente o vídeo da última aula, que a gente fala sobre isso aí e explicou passo a passo como fazer. Então, como a gente fez no início, x quadrado igual a y, você vai voltar, tirar o y e colocar um número. Primeiro você vai colocar 25, depois você vai colocar 81. E você vai ter x quadrado igual a 25. Você vai resolver essa equação, que também é do segundo grau. Mas para resolver, basta isolar o x usando raiz quadrada. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. X igual a mais ou menos 5. Então, você vai ter x1 igual a 5, x2 igual a menos 5.
faz agora igual a 81, x quadrado igual a 81. Você vai ter x igual a mais ou menos raiz quadrada de 81. Nesse caso a gente está conseguindo calcular, mas se não conseguisse, você poderia deixar na raiz mesmo, não faz diferença não. 81 tem raiz exata, é 9, então x vai ser igual a mais ou menos 9. Consequentemente, você vai ter x3, né, para ficar diferente de x1 e x2, x3 igual a mais 9, x4 igual a menos 9. Você vai ter 4 soluções possíveis. Menos 9, botei em ordem crescente. Menos 9, menos 5, 5 e 9. Mas, primeiro você precisa transformar a equação biquadrada, como a gente viu na última aula. Agora a gente vai ver o que a gente pretende trabalhar hoje, que é a equação fracionária. O que é uma equação fracionária? Ou uma fração algébrica? É toda equação que possui incógnita, ou seja, uma letra, no denominador de uma fração. Então, se aparece uma fração na sua equação e a incógnita na parte de baixo, é uma fração algébrica que você tem, ou uma equação algébrica, nesse caso. Então, se aparecer o x, chama-se equação fracionária, na incógnita x, toda equação que apresenta uma ou mais incógnita no denominador da fração. Então, apareceu no denominador, o denominador e a parte de baixo da fração, então você tem equação fracionária, ou frações algébricas. Então, tem uma fração algébrica ali que é igual, como tem uma igualdade, então você tem uma equação fracionária. Então, 2 sobre x mais 1 igual a 2x, isso é uma equação fracionária, porque você tem uma fração que aparece, você tem uma fração algébrica na equação. Outro tipo, x dividido por x menos 1 igual a 7 sobre 3. Aí aqui agora a gente tem que falar o seguinte. Aqui a gente tem o que a gente chama de condição de existência. Tá vendo aqui? Esse número aqui tem que ser diferente de zero. Ou seja, não existe denominador de uma fração que o número seja zero. Então, x aqui não pode ser menos 1. Isso quer dizer o seguinte, que além de resolver a equação, você vai ter que verificar se essa solução se enquadra na equação, se ela é possível ou não. Então, se você resolve essa equação e achar x igual a 1, ela não pode ser solução, porque se x for 1, você vai ter no denominador da fração 1 menos 1, que é 0, e você vai ter divisão por 0. Não pode acontecer. Aí não pode acontecer isso, tá bom? Ou seja, o denominador da fração não pode ser 0. Então, você tem outros exemplos aqui, todas elas apresentam a letra x no denominador de uma fração, ou de todas as frações que aparecem na equação. Então, você tem exemplos de equações fracionárias. Cada um desses exemplos você pode resolver como exercício aí, a partir do que a gente vai fazer nos próximos exemplos aqui. Então, eu trouxe aqui mais alguns exemplos e esse a gente vai resolver. Não aqueles mesmos do anterior. São só exemplos ali. Aquele fica como exercício para vocês. Então, determine a solução da equação. Então, bora resolver um exemplo aqui. Bora resolver esse exemplo aqui. Eu tenho, determine o conjunto de solução, né? Determine a solução da equação fracionária x ao quadrado dividido por x menos 3 igual a 12. Como é que a gente vai resolver esse problema aqui? A gente vai fazer o seguinte, vai usar proporção, multiplicação do meio pelos extremos, nesse exemplo, né? Porque você tem a fração de um lado da equação e uma fração do outro lado. E quando isso acontecer, você vai colocar 1 e multiplicar meios pelos extremos. Meio pelos extremos. Então, você vai fazer 1 vezes x quadrado igual a 12 vezes x menos 3. Então, o que foi que a gente acabou de falar? Você coloca 1, multiplica, meio pelos extremos, você vai ter 1 vezes x quadrado, que vai dar x quadrado, x menos 3 vezes 12, ou 12 vezes x menos 3, vai dar, você vai multiplicar aqui, 12 vezes x, 12x, 12 vezes 3, 36. Então, você vai ter x quadrado igual a 12x menos 36. Isso é a equação do segundo grau, então você tem que colocar todo mundo de um lado só da equação.
identificar os coeficientes A, B e C. Neste caso, A é 1, B é menos 12, C é 36. Calcula-se o delta, lembrando que o delta é B quadrado menos 4AC. Então, substitui o B, o A e o C. Então, vai ficar menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é A, vezes 36. Isso vai ser igual a 144 menos 144, que dá 0. 12 ao quadrado, 144, 4 vezes 36, 144. Então, agora vamos achar as soluções, porque a gente calculou o delta é igual a 0, a gente já falou sobre isso, o discriminante delta, né? Se o discriminante delta é 0, então a equação possui duas raízes iguais, x1 igual a x2. Então, você tem a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada do delta, o delta nesse caso é 0, dividido por 2a. Então, você vai ter menos vezes menos, porque b é negativo, não é isso? Como b aqui é negativo, como b é negativo aqui, tá vendo? Menos, esse menos aqui, ele é da fórmula, então menos vezes menos dá mais, por isso que fica mais 12 aqui. Então, mais ou menos raiz quadrada de 0, que é 0, dividido por 2 vezes a. A é 1, 2 vezes 1 dá 2. Então, sobra, na verdade, x igual a 12 mais 0 dividido por 2. Se você fizer 12 menos 0, vai dar a mesma coisa. Então, x1 igual a x2. 12 mais 0 dá 12, dividido por 2 dá 6. Segunda raiz, vai ser a mesma coisa. Ó. 12 menos 0. Aqui é menos. 12 menos 0 dá 12, dividido por 2 também dá 6. Então, nesses dois casos, só tem uma solução, né? Aqui também é igual a 6. Então, as duas soluções são iguais. x1 igual a x2 e nesse caso é 6. A gente já falou sobre isso, toda vez que o delta for 0, a equação possui duas raízes iguais. x1 igual a x2. Vamos ver mais um exemplo agora de fração. Você já se perguntou naturalmente nesse momento se você vai ter que somar frações algébricas? Vai, em alguns casos. Os casos mais simples são iguais ao anterior, que você usa proporção, multiplicação do meio pelos extremos e acha a solução. Esse aqui também é outro exemplo igual ao anterior. Você tem duas frações, então meio pelos extremos, você multiplica. Você vai ter 5x mais 3 vezes 5x mais 3 igual a 4x menos 3 vezes 4x menos 3. Multiplicando aí, você vai ter que fazer esses dois produtos aqui. Vai ter que fazer 5x vezes 5x, depois 5x vezes 3, 3 vezes 5x, 3 vezes 3. Do outro lado a mesma coisa, ó. 4x vezes 4x, 16x, 4x vezes menos 3, menos 12, menos 3 vezes 4, menos 12x, menos 3 vezes menos 3, mais 9. Então, você vai ter essa equação aqui. 5x vezes 5x vai dar 25x. 5x vezes 3 vai dar 15. Depois você vai ter 3 vezes 5x vai dar 15. 15 mais 15 dá 30. 3 vezes 3, 9. E do outro lado você vai ter 4x vezes 4x, 16x. 4x vezes 3, menos 3 dá menos 12. Depois você vai ter que fazer menos 3 vezes 4x, que também vai dar menos 12. Menos 12, menos 12, menos 24. E por fim, menos 3 vezes menos 3, que vai dar mais 9. Aí você vai cancelar isso aqui, né? Sinais iguais, ó. Mais 9. Mais 9, vai sobrar só 25x quadrado. Mais 30 igual a 16x quadrado menos 24. Então, você vai ter que colocar todo mundo de um lado só para resolver. Achou a equação do segundo grau. 25 menos 16, 9. 30 mais 24, 54. Esta equação é uma equação incompleta. Você pode resolver de duas formas. Ou colocar x em evidência e usar o método de resolução que a gente já estudou nas primeiras aulas de equação, ou usar o método de Bhaskara. Vamos usar o de Bhaskara. Eu acho que usar o de Bhaskara é sempre mais tranquilo, porque você só precisa identificar os coeficientes. O que foi que a gente fez daqui para cá? Simplificou a equação. Ó. Os dois números dividem por 9. 9 vezes 6, 54.